Hoje o nosso papo é sobre a BB Seguridade, porque o mercado parece que está com uma pulga atrás da orelha com a empresa, né? Pois é. De um lado, todo mundo conhece, é aquela empresa sólida, boa pagadora de dividendos, meio previsível. Mas do outro, começaram a sair uns relatórios de bancos grandes, tipo Banco Safra, JP Morgan, com um tom bem pessimista. Exato. E a nossa ideia aqui é justamente essa. Tentar ir além da manchete, sabe? Entender o que está por trás desse ruído todo. Com certeza. E assim, é super comum ver essas recomendações mudando. O que importa não é só ler agora é para vender ou agora é para comprar. O legal é desmontar o raciocínio deles. O que eles viram para mudar de ideia tão rápido? É isso que a gente vai tentar entender. Beleza, então vamos começar pelo que, causou mais barulho, que foi o relatório do Banco Safra. A notícia que correu foi o rebaixamento da recomendação e um corte de R$ 8,00 do preço-alvo. Quando a gente ouve isso, corte de R$ 8,00, soa feio, né? Soa péssimo, né? A manchete é feita para impactar. Mas aí que tá, a gente precisa olhar os detalhes. O corte foi de um preço-alvo que era R$ 47,00 para R$ 39,00. Ah, Considerando que a ação hoje está ali na casa dos R$ 35,00, o novo alvo de 39 ainda daria um potencial de alta. Não é um cenário de fim do mundo, mas é um ajuste bem forte na expectativa deles. entendi. Então o que chocou mais não foi nem o número em si, foi a mudança de direção, né? Eles saíram de uma recomendação de compra direto para venda. É uma virada de 180 graus. Exatamente, é um cavalo de pau. E eles se basearam basicamente em 3 pontos. O primeiro, uma piora nos chamados prêmios de seguro, principalmente no agronegócio, que, assim, é o carro-chefe deles. Certo. O segundo é uma projeção de que o lucro vai ficar estagnado, crescimento quase zero, de 2025 até 2028. E, por fim, eles argumentam que o dividendo, ali entre 11% e 12%, já não seria tão atraente. E, para completar, logo depois veio o JP Morgan e também cortou o preço-alvo, de R$ 40 para R$ 34,00. Nossa, jogou mais lenha na fogueira. Pois é. Tá, então para a gente entender o tamanho real do problema, a gente precisa entender o que são esses prêmios. Não é uma receita simples, tipo uma loja que vende um sapato. Não, de jeito nenhum. É um modelo fascinante. Vamos pensar no seguro de um carro, que é uma analogia fácil. Imagina que uma pessoa pague, sei lá, R$ 6.000 por ano no seguro. Esse valor, para a seguradora, é um prêmio emitido. Ok, o dinheiro entrou no caixa. Isso. Mas ela ainda não pode chamar de receita. Ué, por quê? Porque junto com esses 6.000, ela assumiu um risco. O risco de ter que pagar 50, 60 mil reais se acontecer um acidente, que é o que eles chamam de sinistro. Então aquele dinheiro fica meio que reservado. Agora, se o contrato de um ano acaba e felizmente não aconteceu nada, Aí sim o dinheiro é dela. aí sim, a obrigação some e aquele valor vira prêmio ganho. Essa é a receita de verdade. Ah, entendi. Então, o problema da BB Seguridade é que a emissão de novos prêmios, de novas promessas, principalmente no agro, está caindo. Exatamente. E não é pouco. Os dados da própria empresa mostraram a queda de quase 17% nos prêmios emitidos num único mês. E o tombo maior foi justamente no seguro rural, que representa, 50%, 60% de todos os prêmios da empresa. Uau! É mais da metade do negócio deles. Então, se o agro tropeça, a empresa inteira sente. Mas assim, essa é só uma parte da história, né? Porque tem também o que eles fazem com todo esse dinheiro que fica guardado no caixa. Perfeito. E aí a gente entra no que eu acho que é o ponto mais genial do modelo deles, o tal do efeito gangorra. A seguradora tem 2 grandes fontes de lucro. De um lado, o resultado operacional, que é o lucro de vender seguro. E do outro, o resultado financeiro, que é o quanto rende essa montanha de dinheiro dos prêmios que está aplicada, geralmente seguindo a taxa Selic. Isso. Agora pensa na gangorra. Quando a Selic está lá em cima, altíssima, o resultado financeiro deles voa, né? O caixa vira uma máquina de fazer dinheiro. Só que com juro alto, a economia real freia. Claro. As pessoas compram menos carro, financiam menos casa. E fazem menos seguros. O operacional cai. Exato. E o contrário também é verdade. Se a Selic começa a cair, o resultado financeiro deles diminui. Só que o juro baixo aquece a economia.
E as pessoas voltam a consumir, a tomar crédito, e a demanda por seguros aumenta. Ah, entendi. É um motor compensando o outro. A questão agora é, e se os dois motores começarem a falhar ao mesmo tempo? Esse é o grande medo. Essa é a tese pessimista. A análise do JP Morgan, por exemplo, foi muito clara. Eles calcularam que a cada 1 ponto percentual de corte na Selic, o lucro da BB Seguridade cai em uns 100 milhões de reais. Nossa, e se a gente olhar o Boletim Focus, a previsão é de uma Selic perto de 12% em 2026. Ou seja, a gente já pode esperar uma pancada de uns 300 milhões de reais por ano a menos só no resultado financeiro. Ok, então o cenário está desenhado. O motor operacional está engasgando com o agro e o motor financeiro vai perder potência com a queda da Selic. A pergunta que fica é, como que a gente traduz isso para o bolso? O que isso significa para o preço da ação? Acho que o melhor jeito é simular uns cenários. Não para acertar o futuro, mas para a gente ter uma noção de até onde o preço pode ir e o que já está no preço de hoje. A gente pode usar umas premissas que a própria empresa e o mercado já deram. Beleza, vamos lá. Quais seriam as bases para essa simulação? Vamos partir de um lucro para 2025 perto de 9 bilhões de reais. A empresa já falou que quer manter o payout de distribuição de dividendos em 90%. E já vamos colocar na conta aquela queda de 300 milhões no financeiro por causa da Selic. A grande dúvida é o quanto o operacional vai cair junto. Certo, então vamos para o primeiro cenário, mais conservador. Nele, o agro vem mais fraco, a Selic cai, e o lucro total da empresa sai de 9 e vai para 8 bilhões de reais em 2026. Como ficaria o preço? Bom, se um investidor exige um retorno em dividendos de 10% ao ano, a conta é a seguinte. Com um lucro de 8 bilhões e payout de 90%, a empresa vai distribuir 7,2 bilhões. Para esse valor ser 10% do investimento, o valor total da empresa teria que ser 72 bilhões. Dividindo isso pelas ações, a gente chega num preço teto de R$ 36. R$ 36. Ok, está um pouquinho acima do preço de hoje, mas com uma margem bem apertada. Agora vamos piorar um pouco as coisas. Um cenário mais pessimista. O lucro cai mais forte, para 7,3 bilhões. Usando a mesma lógica dos 10% de retorno, o preço teto cairia para R$ 32,72. E aqui tem um detalhe importante. Qual? A empresa acabou de anunciar um dividendo. Se a gente desconta esse valor que vai entrar no bolso do acionista do preço que ele paga hoje, o custo real da ação já fica muito perto desses R$ 32,72. A margem de segurança nesse cenário já seria quase zero. Entendi. O preço de hoje já estaria refletindo esse cenário ruim. Agora, e o cenário catastrófico? O que precisaria acontecer para chegar lá? Aí não é só uma safra ruim. Teria que ser tipo uma tempestade perfeita. 2 anos de clima muito ruim, uma recessão forte que derruba os outros seguros. Nesse mundo, o lucro poderia cair para uns 6,6 bilhões de reais. É uma queda de quase 30%. E mesmo nesse apocalipse, qual seria o preço teto? Mesmo nesse cenário, para ter os 10% de retorno, o preço teto seria de R$ 29. O que essa simulação mostra, sabe, não é o preço certo, mas os limites da discussão. Mesmo no pior cenário, a gente não está falando de um colapso da empresa. Faz sentido. E além dessa questão da Selic e do agro, os relatórios sempre citam outros 2 riscos, né? A inadimplência no campo e aquela velha história do contrato com o Banco do Brasil. Sim, são os 2 fantasmas de sempre. Sobre o agro, o diretor financeiro da empresa esclareceu um ponto importante. Ele disse que o risco do produtor não pagar o empréstimo, o calote, é um risco que fica com o Banco do Brasil, não com a seguradora. Mas se o produtor quebra, ele também não deixa de pagar o seguro? Sim, mas são riscos diferentes. A BB Seguridade cobre o risco do clima, a seca, a geada, que destrói a lavoura. O risco do calote no financiamento, que pode ser por má gestão, é do banco. Claro que um afeta o outro, mas a exposição direta é menor. Entendi a diferença. E o outro fantasma, o contrato com o Banco do Brasil que vence em 2033. O medo é o banco não renovar, né? É um medo. Mas assim, quando a gente olha a estrutura, a chance disso acontecer é muito, muito baixa. O próprio diretor financeiro falou em probabilidade 0. Tá, mas isso é o que ele tem que dizer.
Não tem nenhum cenário em que o Banco do Brasil poderia querer abrir a concorrência. É aí que a estrutura de dono fala mais alto. O Banco do Brasil não é só um parceiro, ele é o dono. Ele tem 66% da BB Seguridade. Seria o acionista majoritário sabotando o próprio investimento. Uma parte enorme do lucro do próprio banco vem dos dividendos que ele recebe da seguradora. Não faz sentido nenhum. Esse argumento é bem forte. E depois de analisar tudo isso, os números, os cenários, tem um detalhe final que é quase uma ironia, né? Sobre o próprio Banco Safra. Pois é, o mesmo banco que agora, em janeiro de 2026, recomendou venda, só 3 meses antes, em setembro de 2025, tinha feito o quê? O contrário. Exatamente. Tinha adicionado a ação na carteira recomendada de dividendos deles, falando que a empresa era ótima e que o momento era bom para entrar. Não acredito. Em 3 meses eles mudaram de ideia completamente. O que mudou tanto assim no mundo para justificar isso? Isso talvez diga mais sobre o mercado do que sobre a empresa, né? Perfeito. Mostra como as recomendações podem ser voláteis e focadas no curto prazo. Reforça a ideia de que a gente precisa fazer a nossa própria análise, entender o negócio e não só seguir a última manchete. A empresa, no fundo, continua a mesma. Bom, então, para a gente amarrar tudo, a BB Seguridade está sim num momento mais desafiador, a queda da Selic vai impactar, o agro está mais fraco, mas, por outro lado, o negócio tem suas defesas e mesmo nos cenários ruins, a empresa não parece que vai ruir. A história é mais complexa do que o venda da manchete. Exato. E para fechar, eu queria deixar uma provocação. A gente passou esse tempo todo discutindo os riscos que o mercado está vendo agora, né? A Selic, a safra. Mas e se a gente estiver olhando para o lugar errado? Um dado que o diretor da empresa soltou é que só 7% da área plantada no Brasil tem seguro. 7%? Nossa, é muito pouco. Então a questão que fica é, será que o mercado que está obcecado com os problemas dos próximos meses não está ignorando o potencial gigantesco que existe nos outros 93%? Hoje, o nosso foco é a BB Seguridade. A gente viu a empresa ter as suas ações rebaixadas por grandes bancos, né, como o Safra, que cortou o preço-alvo de R$ 47 para R$ 39, e o JP Morgan, que foi de 40 para 34. Exato. E a grande questão que isso levanta, eu acho, é a seguinte: esse pessimismo todo que vem, sabe, de desafios no agronegócio, da queda da Selic, isso é um exagero que, na verdade, cria uma oportunidade? Ou, sei lá, os analistas estão certos em ter mais cautela com riscos que são talvez mais estruturais? Para mim, o mercado está com a mão pesada demais. Eu vejo os problemas como cíclicos e acredito que o preço atual é uma excelente porta de entrada. Já a minha perspectiva é que os rebaixamentos são prudentes, sim. Os ventos contrários são fortes e podem, de fato, limitar o crescimento da empresa no médio prazo. Olha, para mim, essa queda no preço é claramente uma reação exagerada. A BB Seguridade tem um modelo de negócio que é historicamente defensivo. Em ciclos de queda de juros, o resultado operacional ele tende a compensar o resultado financeiro. E sobre o risco no agro, que todo mundo fala, embora ele exista, claro, ele é bem específico. A cobertura é para perdas climáticas, não para inadimplência de crédito, o que limita bastante o problema, sabe? Eu já vejo de uma forma um pouco diferente. Para mim, os desafios são mais estruturais, sim, e justificam essa cautela toda. A queda na emissão de prêmios no seguro rural, que, assim, responde por mais da metade dos resultados, é um sinal de alerta muito forte. A projeção de crescimento zero no lucro até 2028 feita pelo Safra me parece uma conclusão bem razoável, na verdade. Além disso, o impacto da queda da Selic é direto, é mensurável. É uma redução de 100 milhões de reais no lucro a cada ponto percentual de corte. Diante de crescimento nulo e um dividend yield projetado de 11% a 12%, bom, existem alternativas melhores no mercado. Entendo a preocupação com o agronegócio, mas o próprio CFO da empresa reforça que o potencial que não foi explorado ainda é gigantesco. A gente está falando de 93% de um mercado que ainda não tem cobertura.
uma desaceleração de curto prazo não invalida, de forma alguma, a tese de crescimento de longo prazo. Ok, o potencial de mercado é um ponto justo, mas a pergunta que o investidor se faz é: esse potencial se converte em lucro quando? Como você concilia essa oportunidade futura com a projeção de lucro estagnado por 4 anos? O investidor que compra hoje precisa esperar todo esse tempo para, talvez, ver o crescimento? O fato é que o principal motor da companhia está sofrendo hoje. É um ponto válido, mas aí entra outra parte da equação. A queda no resultado financeiro por causa da Selic, ela tende a ser balanceada com o tempo, pois juros mais baixos estimulam a economia, o que por sua vez aumenta a venda de seguros e impulsiona o resultado operacional. Então, essa sua lógica da compensação, para ser sincera, não me convence. Porque a relação não é tão direta assim. A perda no resultado financeiro é imediata, é calculável. Já a recuperação operacional, bom, isso é uma aposta, uma expectativa que pode ou não se concretizar na mesma velocidade ou na mesma proporção. A projeção de estagnação do lucro que os analistas fizeram parece se basear exatamente nessa simetria, entende? Certo, mas mesmo se a gente trabalhar com um cenário bem pessimista, um cenário quase catastrófico, vamos dizer, com uma queda de quase 30% nos lucros, os modelos de avaliação ainda indicam um preço-teto perto de R$ 29. Se a gente descontar o dividendo de R$ 2,54 que já foi anunciado, o preço que o investidor paga hoje é na prática por volta de R$ 32. Isso oferece uma margem de segurança bem considerável, mesmo no pior cenário. Essa análise do preço é correta, matematicamente, mas ela deixa de fora o custo de oportunidade. Para o investidor, a questão não é só se o preço é justo, é se vale a pena alocar capital num ativo com perspectiva de crescimento nulo por anos, quando pode haver outras empresas com cenários mais promissores. A pergunta é: este é o melhor uso para o seu dinheiro agora? No fim, a minha visão continua sendo que os desafios da BB Seguridade são conjunturais e, mais importante, já estão mais do que precificados. A solidez do negócio e o potencial de crescimento a longo prazo, para mim, configura uma oportunidade clara para quem tem paciência e consegue olhar além da volatilidade de curto prazo. E eu concluo que a combinação de desaceleração no seu principal negócio com o impacto garantido da queda de juros, tudo isso forma um cenário que justifica, assim, a cautela. A decisão dos analistas de rebaixar a ação me parece uma medida de prudência que é totalmente baseada nos dados que a gente tem hoje. No final das contas, fica claro que analisar a fundo todos esses fatores e perspectivas é o que é essencial, né? Para cada um chegar a uma conclusão informada sobre o futuro desse ativo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.